Olá, meus amados. Hoje, dia 22 de agosto de 2024, quinta-feira, memória de Nossa Senhora Rainha. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Queridos irmãos e irmãs, nesta memória de Nossa Senhora Rainha, eu gosto sempre de lembrar que ela tem esse título porque o filho dela é rei. Sempre os títulos da Virgem Santíssima estão ligados aos títulos do Senhor. Mas aqui nós vamos notar, acabamos de ouvir a narração da Anunciação. Então nós percebemos aqui que na Anunciação o anjo fala: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Então quem reina? Quem é que tem reino? É rei. Então o Senhor é rei e, como eu disse, a mãe dele, que é Nossa Senhora, né? Como eu dizia, ela é Nossa Senhora porque ele é nosso Senhor, ela é rainha porque ele é rei. Então, hoje nós vemos exatamente isso, né? A mãe do rei é a rainha. Então, nós conhecemos bem aqui a passagem, o anjo Gabriel que anuncia a Virgem Santíssima, e ele usa a expressão cheia de graça, que foi assim traduzida, porque expressa a força do verbo no, naquilo que nós chamamos no grego de perfeito. Então, o verbo no perfeito, ele dá essa ideia dessa plenitude. Ou seja, em Maria nunca faltou a graça. A expressão em grego é kecharitomene, ou kekaritomene também é possível a pronúncia. Então, ele indica que em Maria sempre teve a graça de Deus. Não é que naquele momento o anjo chegou ali e começou a ter a graça, não. O verbo no perfeito é um particípio perfeito feminino passivo. Então, ou seja, feminino se refere a uma mulher, é passivo porque ela recebeu aquilo, não é dela, ela recebeu, foi dado a ela, né? Então, esse kecharitomene, que geralmente na tradução protestante está traduzida como agraciada, que também está correto, e Jerônimo, quando traduz, coloca cheia de graça, porque, como eu disse, ele vai aqui expressar a força do verbo no perfeito no grego. Ou seja, cheia porque nunca teve ausência de graça em Maria. E aí depois ele continua dizendo: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Aí eu gosto sempre de lembrar, me mostre qual outro personagem bíblico, na Bíblia inteira. Não estou falando de Novo Testamento, não, falando Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. Qual outro personagem apareceu um anjo dizendo que a pessoa era cheia de graça, que o Senhor a acompanhava? Um anjo, estou dizendo que o anjo apareceu claramente, falando, né? Você é cheia de graça,
E o Senhor encontrou graça e você encontrou graça diante de Deus. E aí ele vai, como eu disse, ele vai revelar que aquele menino que vai nascer, né, conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, e Yeshua, quer dizer, Deus salva, que pode ser traduzido por Jesus ou Josué, Yeshua, tanto faz. E aí ele fala, né, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então ele vai reinar, como eu já tinha comentado lá no começo. E aí Nossa Senhora faz uma pergunta que parece assim, né, até boba, mas como é que vai acontecer isso? Como se ela não soubesse, exatamente porque ela sabe como as crianças nascem. Nossa Senhora não era burra, né? Ela pergunta, porque ela fala, eu não sou casada, eu preciso me casar para que essa criança nasça. Mas eu ainda não moro, sou casada, mas não moro, vamos dizer assim, não coabito, não estou na mesma casa, ainda não temos uma união conjugal. Como é que se dá isso? E é algo interessante, viu, gente? No judaísmo, podia sim existia de fato um comum acordo poderia ter entre o esposo e a esposa, tá? Antes do matrimônio, e que eles viveriam em castidade. Mas o noivo teria que saber disso e concordar. Ele concordando, tudo bem. Agora, se ela fizesse isso sem ele saber, era inválido. Então, é muito interessante isso. É interessante porque algumas pessoas dizem assim: na antiguidade o pessoal não fazia voto de castidade. Mas não é isso que diz na realidade. Você pega Números capítulo 30, vamos pegar primeiro o versículo 7, diz o seguinte: se ao casar estiver ligada por um voto ou por alguma palavra precipitada que deixou escapar dos lábios, os votos e as obrigações que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao tomar conhecimento do fato, ficar calado. Mas se o marido, ao tomar conhecimento do fato, a desaprovar, anula o voto que ela se impôs e a palavra precipitada que deixou escapar dos lábios e com a qual se vinculou, e o Senhor lhe perdoará. Depois o versículo 11 diz assim: se uma mulher vivendo na casa do marido fizer um voto ou por juramento se obrigar a alguma coisa, qualquer voto ou obrigação que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao saber do fato, ficar calado e não a desaprovar. Mas, se o marido, ao tomar conhecimento, os anular, ficará inválido tudo o que verbalmente tiver prometido em seus votos e obrigações. Seu marido os anulou e o Senhor lhe perdoará. Então, você observa aqui que, uma vez que o marido concorde, sim, o casal pode viver em castidade, sim. Não era uma coisa incomum, talvez rara, vamos dizer assim, né, que acontecesse sempre, mas não quer dizer que não acontecia no judaísmo, tá? Então, por isso que Maria fala que, olha, eu não conheço homem. E, né, o acordo ali, acreditamos, né, segundo aquilo que a gente conhece, que realmente José nunca tocou Maria. E aí, então, o arcanjo vai dizer: não se preocupe, porque o Espírito Santo virá sobre ti. E o menino que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Ora, se ele é filho de Deus, ele é Deus também. Tá certo? Porque é o Espírito Santo que vai conceber, exatamente porque é o Filho de Deus. E aí, o que é interessante, é por isso que nós chamamos Maria de Mãe de Deus. Não só Gabriel, como depois Isabel também vai reconhecer a mãe do meu Senhor. E aí ele anuncia que Isabel, que já está na velhice, que é estéril, já está no 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. Por que ele fala isso? Para fazer fofoca? Não. É para dizer, assim como uma estéril idosa pode conceber, porque para Deus nada é impossível, também uma virgem sem ser tocada por nenhum homem pode conceber também. Porque para Deus não existe nada impossível. E aí Maria fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aqui é algo importante, porque a gente ouve muito, né? Fala muito a serva do Senhor. Serva aqui é o sentido de escrava. O escravo não tinha nem
absolutamente nenhum direito. Ele dependia inteiramente, a sua vida e morte dependia inteiramente do seu Senhor. Então, quando Maria usa essa expressão, ela sabe muito bem o que ela está dizendo. Ela está falando, a partir de agora, a minha vida está completamente nas mãos do Senhor. Eu sou simplesmente uma escrava. E aí ela fala para o anjo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, cumpra-se o que você acabou de falar, que isso aconteça na minha vida. E aí, diante do sim da Virgem Santíssima, o anjo se retira. Senhor, hoje nós queremos de forma especial louvar e bendizer o teu santo nome, porque escolheste a Virgem Santíssima para ser mãe do teu filho e mãe de cada um de nós, mãe de toda a igreja. Obrigado, Senhor, porque plantaste no coração da Virgem Santíssima desde cedo uma confiança inabalável no teu amor, na tua providência, na tua misericórdia. Que nós aprendamos com ela também. Que nós aprendamos com a Virgem Santíssima a confiar plenamente nos teus planos de amor para nós. E, Mãe querida, hoje pedimos também, mais uma vez, a tua santa intercessão. Suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.